Zuca, como é que eu faço para levar minha família para Portugal? Posso pedir o acompanhamento familiar com o visto de procura de trabalho? Qual a diferença entre o acompanhamento familiar e o reagrupamento familiar? No vídeo de hoje a gente vai responder essas perguntas e muitas mais, então fica ligado, assiste o vídeo até o fim, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui sabendo tudo sobre esse assunto. A gente está constantemente tendo mudanças na lei dos estrangeiros. A gente teve algumas no fim do ano passado, de 2023, e a gente está tendo muitas outras este ano ainda. Inclusive, eu tenho trazido todas as novas informações aqui no canal, exclusivamente para você. E com algumas dessas novidades, vem aí novas modalidades de vistos, como o surgimento do visto dos nômades digitais, que eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre ele. A questão também de você trazer os seus familiares junto com você através do visto de acompanhamento familiar e vários outros assuntos, mas hoje é sobre esse último que a gente vai falar. Portanto, imagina que você quer ir para Portugal com um visto de residência, seja ele de estudante, de trabalho, de nômade digital, empresário e também com o visto de procura de trabalho. Zuca, como é que funciona esse visto então? Portanto, o acompanhamento familiar, ele é essa nova modalidade que você vai poder fazer o pedido dele juntamente com o pedido do titular do visto. Portanto, imagina que você é a pessoa que quer se mudar para Portugal, porém você já quer levar junto a sua família. Você pode, juntamente com o seu pedido, fazer o pedido dessas pessoas. Zuca, mas o pedido ele pode ser feito literalmente ao mesmo tempo? Sim, quando a gente tem um membro principal do agregado familiar que vai pedir um visto de residência para Portugal, a gente pode pedir ao mesmo tempo o visto de acompanhamento familiar para os familiares que quiserem acompanhar esse titular. E eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o formulário do acompanhamento familiar para você já dar uma olhada e se familiarizando quais os documentos que você vai precisar para fazer esse pedido. Mas o que esse pedido ele pode ser feito depois que o titular pediu o visto? Sim, o visto de acompanhamento familiar, ele não precisa obrigatoriamente ser tirado ao mesmo tempo. Você pode tirar ele ao mesmo tempo, que é diferente do reagrupamento familiar, porém você pode pedir ele depois da pessoa, do titular já ter o visto válido. Aí você pede esse visto para os seus familiares acompanharem você. O reagrupamento familiar, por exemplo, ele não permitia que esse pedido fosse feito ao mesmo tempo. Tinha que esperar uma pessoa do agregado familiar já ter um visto aprovado para fazer depois o pedido do reagrupamento. Portanto, essa foi uma grande vantagem desse visto. E Zuca, esse visto de acompanhamento é feito individual ou é todo o agregado familiar conta só como uma pessoa? Então, aqui você vai ter que prestar bastante atenção. Imagina que a gente tem uma família de 3 pessoas, o pai, a mãe e um filho menor de idade. O pai, ele vai pedir o visto de trabalho, por exemplo, e quer levar a esposa e o filho. Cada um deles, ou seja, a esposa, tem que fazer um pedido individual de acompanhamento familiar e o filho vai ter que fazer outro pedido individual de acompanhamento familiar. Esse pedido ele pode ser solicitado junto, inclusive você precisa, nós temos uma assessoria especializada que faz esses pedidos todos juntos e trata de todos os processos com você particularmente. Portanto, se você quiser esse serviço, é só clicar no primeiro link aqui da descrição que a gente vai ajudar com tudo isso. Esse pedido ele é mandado todo diretamente, incluindo no mesmo envelope para a VSF Global, e depois as respostas é que elas podem não vir todas ao mesmo tempo. Porém, cada visto ele é individual, ou seja, cada pessoa vai fazer um pedido, porém o pedido ele é enviado todo junto. Mas isso a nossa assessoria ela trata de absolutamente tudo. E também é importante ressaltar que cada pessoa vai pagar a sua taxa consular referente ao seu pedido. Portanto, você pode fazer tudo junto, mas tenha em mente que são processos separados e individuais e cada um vai ter o seu e o pagamento também é individual. Ok, Zuca, se eu enviar tudo junto, então os resultados eles saem tudo junto, Não necessariamente. Pela nossa experiência da assessoria, 90% das vezes que é um pedido, com um visto de acompanhamento familiar, os vistos eles são emitidos juntos, mas às vezes pode acontecer deles serem enviados em datas diferentes. Não costuma ser uma diferença muito grande entre a saída de um e de outro, mas é importante saber que nem sempre eles saem ao mesmo
mesmo tempo, para você não ficar preocupado achando que aconteceu alguma coisa se o seu visto saiu antes e o da sua esposa saiu depois. E esse é um outro motivo pelo qual eu também recomendo o nosso serviço de assessoria. A gente vai acompanhando todo esse processo até você e a sua família estarem seguros e acomodados em Portugal. Zuka, se meu marido já tem um visto dele válido e eu quero pedir o de acompanhamento familiar agora, depois dele já ter o visto dele, eu posso? Pode e deve. Se o seu marido, esposa ou familiar direto, e a gente já vai falar aqui sobre quem é que tem o direito ao acompanhamento familiar, ele já tiver um visto válido, você pode sim dar entrada no seu processo para conseguir esse acompanhamento familiar. Inclusive, essa modalidade do acompanhamento familiar, ela surgiu exatamente para casos assim, onde acontecia muitas vezes da pessoa ela querer acompanhar, né, o familiar e acabar entrando em Portugal como turista e depois ela acabava não conseguindo se legalizar porque o reagrupamento familiar já não estava dando vazão para tantos casos assim, não abriam vagas para o pessoal pedir o acompanhamento familiar e nem para pedir a manifestação de interesse. E aí as pessoas elas acabavam ficando ilegais em Portugal, prejudicando o familiar que tinha o visto e a si próprias também. Por isso que eu digo, não vá como turista, faça um visto. Inclusive agora, com as novas leis, já não é mais permitido, né, entrar como turista com a intenção de ficar em Portugal, porque você já não vai mais conseguir se legalizar em Portugal de maneira tão fácil. O reagrupamento familiar, ele continua assim em vigor e ele serve para fazer esse pedido para quando a pessoa, né, a família já está em Portugal. Essa parte ela vai continuar sendo a mesma. Porém, nós sempre recomendamos fazer o acompanhamento familiar junto com os vistos que a pessoa quer para evitar problemas no futuro. Porque é ilusória a fala de que ir como turista, né, e se legalizar em Portugal é mais fácil. Não é. Tem gente que diz que até é mais barato, mas não é. Pelo contrário, acabava saindo muito mais caro você ir como turista tentar se legalizar do que você já sair do Brasil com um visto. Zuka, eu vim como turista para Portugal com meu marido, ele tem um visto de procura de trabalho, eu posso pedir o acompanhamento familiar? Não. Nesse caso, já em Portugal, você vai ter que dar entrada no reagrupamento familiar. Como é que eu faço isso? Você vai ter que entrar em contato com a AIMA, marcar uma hora, juntar todos os documentos que eles pedem, ir lá com o titular do visto, no caso, né? Nesse caso seria o seu marido, que é o principal, e fazer o pedido daí do reagrupamento familiar. Por isso que eu destaco aqui sempre a importância de você tratar de tudo ainda no Brasil. Ok, Zuka, e como é que eu sei que eu tenho direito para acompanhar esse familiar? Quem é que pode pedir esse visto? Portanto, as pessoas que elas são consideradas familiares aos olhos da lei portuguesa são o cônjuge, né, esposo, esposa, união estável, os filhos menores ou incapazes do titular do visto, no caso, e isso inclui, né, filhos adotivos, obviamente, filhos maiores que dependem do titular ou do cônjuge do titular, desde que sejam solteiros e estudem em uma universidade, uma instituição portuguesa. E tem muita gente aí me perguntando sobre isso, se o filho é maior, mas é dependente como é que faz para levar, e a maneira seria essa dele estudar em Portugal, seria a parte mais fácil. E se ele for casado, o melhor é realmente ele tirar um visto de estudante ou então um visto de procura de trabalho para poder acompanhar aí você, no caso, a sua família. Também podem ir os ascendentes na linha reta em primeiro grau do residente ou do seu cônjuge, desde que se encontrem ao seu cargo, ou seja, os pais, né, e os sogros do titular também podem ir. Os irmãos menores, desde que eles se encontrem sob tutela do residente, e isso tem que ser comprovado, tudo isso tem que ser comprovado com documentação, obviamente. E vale ressaltar que se você tem um filho menor de um casamento anterior e quiser levar ele para Portugal, você tem que ter uma autorização do outro progenitor ou então uma decisão judicial oficial provando que você tem 100% de decisão sobre aquele indivíduo. Senão pode ser classificado aí como se você estiver tentando sequestrar o seu filho. Você também tem que provar meios de subsistência para poder fazer o pedido. O que é isso, né? Basicamente você tem que provar que tem condições financeiras para você e sua família irem para Portugal. E de quanto é que a gente está falando? Os valores sempre se baseiam no salário mínimo português, que agora em 2024
4 é de 820 euros. Então você tem que ter no mínimo 820 euros para você, que dá ele por volta dos 4.300 reais, mais 50% desse valor para o segundo adulto, ou seja, mais 410 euros, que dá 2.200 reais se você tiver, né, a sua esposa, mais 30% se você tiver um filho, que daria ali mais ou menos uns 246 euros, que dá mais uns 1.300 reais para cada dependente se você tiver aí filho. Portanto, isso você tem que provar por extrato bancário que você tem para ir para Portugal. E lembrando aqui, quanto mais você conseguir provar, melhor, porque aí, né, mais fácil. Portanto, para resumir, a gente entendeu aqui a diferença entre o acompanhamento familiar e o regrupamento familiar. O acompanhamento ele foi criado para você conseguir tratar de todos os vistos antes de você sair do Brasil e para não se preocupar em ter que se legalizar depois, porque tá cada vez mais difícil e eu diria até que vai ficar quase impossível fazer isso. E assim ajuda muito a não acumular, né, os processos de reagrupamento familiar já em Portugal, o que ajuda muito a AIMA a resolver os processos que ela já tem pendente de regularização e assim também vai conseguir abrir mais vagas, mais vezes para fazer todo esse processo, né? Portanto, se você precisar de ajuda para pedir já, você já tem planos para ir com o visto, você quer levar já a sua família, você já sabe todo o seu passo a passo, ou precisa de ajuda para entender como é que funcionaria melhor, qual seria a melhor opção, se seria, por exemplo, você fazer um visto de procura de trabalho e a sua esposa também, ou se ela já deveria ir com acompanhamento familiar, você pode falar com a nossa assessoria, é só falar diretamente com a gente pelo WhatsApp, vai estar o primeiro link da descrição. A gente vai conseguir fazer esse planejamento juntamente com você, cada caso individual. A gente marca aí uma reunião individualmente, fazemos o levantamento de todas as suas informações, a gente trata as reservas das passagens, a gente ajuda a fazer as reservas de acomodação, tudo para você ficar o mais confortável e o mais seguro possível para fazer essa sua mudança aí da melhor maneira possível. Se você gostou desse vídeo, se trouxe informação para você útil, se inscreve, deixa o like que ajuda bastante na divulgação do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.